Olá, pessoal. Vamos à atividade 0103 da disciplina Contabilidade Social. Sou o professor Marcos Vinícius. Vamos à correção. Primeira questão: fale sobre o novo SCN, Sistema Nacional de Contas, em relação à ICI, que são as contas econômicas integradas, e às TRU, que são as tabelas de recursos e usos, e como se distinguem. O novo SCN das Nações Unidas está centrado na ICI e nas TRU. As seis, formadas por um conjunto de contas de operações e contas de ativos e passivos dos setores institucionais e do resto do mundo. As TRU apresentam os resultados dos agregados macroeconômicos por setores de atividade econômica. Segunda questão, disserte um pouco sobre as atividades, que são as ações econômicas, e o que geram no SCN. Para as contas nacionais, os agentes econômicos classificados em setores institucionais realizam várias atividades: produzem, consomem, poupam e investem, que dão lugar a ações econômicas. Essas ações se verificam por meio de operações e geram fluxos econômicos que criam, transformam, trocam, transferem ou extinguem valor econômico. Assim, os fluxos econômicos derivados das ações dos agentes alteram o volume de produto, a composição ou valor dos ativos e passivos das unidades institucionais, etc. Terceira questão, aborde sobre os tipos de operações e fluxos econômicos. As operações e fluxos são agrupados em quatro tipos: operações de bens e serviços, operações de distribuição, operações sobre instrumentos financeiros e outras operações de acumulação. As operações de bens e serviços registram a produção e o consumo de bens e serviços. As operações de distribuição registram como o valor adicionado, criado pela produção, é distribuído pelo trabalho, pelo capital e pelas administrações públicas. As operações financeiras referem-se às modificações nos ativos e passivos financeiros, como contrapartida de operações não financeiras, mas podem também incluir operações envolvendo apenas instrumentos financeiros. Já as outras operações de acumulação incluem as operações e os outros fluxos econômicos não considerados anteriormente e que alteram a quantidade ou o valor dos ativos ou passivos. Quarta questão, explique o que e quem são as SEI e como elas se interrelacionam. As SEI constituem a estrutura central do SCN. Essas contas são construídas em torno de uma sequência de contas de fluxos interrelacionadas com as contas de patrimônio. As contas de fluxo descrevem como ocorrem diferentes tipos de atividades econômicas num determinado período de tempo. As contas de patrimônio registram os valores de ativos e passivos detidos pelos setores institucionais no início e fim de um período. A ligação entre as diversas contas que compõem o sistema da ICEI é dada pelo saldo de uma conta que é transportado para a conta seguinte. A gente viu em sala de aula, né? Explique a forma contábil da ICEI e os termos usos, recursos e saldos em que elas são contabilizadas. A lógica de montagem da ICEI, devemos observar que não se utiliza mais o registro de contas em T. Deixa eu colocar aqui para ficar melhor na lógica, né? Como nos sistemas contábeis tradicionais, mas as rubricas descritas no corpo central, que são as operações, saldos, ativos e passivos, e os lançamentos feitos à direita e à esquerda. O novo sistema utiliza a terminologia usos e recursos no lugar de débito e crédito. O termo usos refere-se às operações que reduzem o montante do valor econômico de um setor e, por convenção, são lançadas do lado esquerdo das contas correntes. As remunerações, por exemplo, são um recurso para quem recebe, porém um uso, ou seja, um gasto, para o setor que as paga. O termo recursos é usado para designar o lado das contas correntes em que figuram as operações que aumentam o valor econômico de um setor. Uma receita, por exemplo, por convenção, são lançados no lado direito. Os saldos são obtidos pela diferença entre recursos e usos. Representam o resultado líquido das atividades. É por meio dos saldos, como já dissemos, que a sequência de contas se articula.
Os saldos são agregados econômicos de interesse, como o PIB, a renda nacional, a renda disponível, poupança bruta, etc. Sexta questão: apresente como estão estruturadas as SEI e o resumo de suas subdivisões e códigos. As SEI estão estruturadas em três subconjuntos de contas: contas correntes, contas de acumulação e contas de patrimônio. Contas correntes: um, conta de produção de bens e serviços; dois, conta de renda, e aí temos 2.1 para a conta de distribuição primária da renda, 2.1.1 para a conta de geração da renda, 2.1.2 conta de alocação da renda. O 2.2 conta de distribuição secundária da renda e 2.3 conta de uso da renda. Nas contas de acumulação, temos os códigos 3.1, conta de capital; 3.2, conta financeira; 3.3, contas de outras variações no volume dos ativos e conta de avaliação; 3.3.1, conta de variações nos ativos financeiros; 3.3.2, conta de reavaliação. Contas de patrimônio, aí temos o código 4.1 para a conta de patrimônio inicial, 4.2 para a conta de variação de patrimônio, fechando com 4.3, conta de patrimônio final. E aqui encerra-se a correção da atividade 0103 da disciplina Contabilidade Social. Até a próxima. Bons estudos. Fiquem com Jesus.